Bom dia a todos, a quem me conhece, quem não me conhece, sou Daniel Campos, sou CEO, fundador do EDC. A gente fala todas as reuniões no nosso início desse programa, que a gente chama de EDC Lovers, Encontro EDC Lovers. Eu faço isso porque eu realmente acredito que o conhecimento é a maior ferramenta de transformação que a gente pode ter. Que o conhecimento é um ativo que você tem e ninguém tira. E que a gente pode, de novo, sempre compartilhar. É algo que a gente tem, mas quando você pensa em dinheiro, se eu dou dinheiro, você subtrai de uma pessoa para dar para outra. O conhecimento funciona na lógica só do somar. Eu tenho conhecimento. Quando eu dou o conhecimento, todo mundo fica mais rico em conhecimento. Então, a ideia aqui na EDC é que a gente crie uma cultura onde a gente de forma consistente, compartilhe conhecimento, para que todo mundo aprenda. Porque quanto mais a gente compartilha, todo mundo fica mais rico, não é um perde, outro ganha. Então, eu gosto bastante, a gente, através da área de comunicação, com a Carol, organiza esses encontros para que a gente compartilhe conhecimento. E como eu falo, é um compartilhar. Não é uma aula, não é uma palestra, não é, o Daniel vai falar uma coisa e a gente vai escutar. Eu quero estar aqui para aprender com as pessoas que estão aqui, e a ideia é que a gente possa trocar. A gente tem os temas escolhidos, vocês votam no tema, então que a gente possa ter um momento, separar um espaço dentro da nossa rotina para aprender, para melhorar. Eu acho que isso faz parte de uma jornada da gente estar sempre melhorando, sempre evoluindo como profissional. Antes da gente tem caras que eu já conheço, caras novos, então gosto sempre de começar com uma rodada das pessoas se apresentando rapidamente. Acho que vale a pena falar o nome, falar a função que atua, se atua em cliente, falar o cliente, se atua no nosso staff, falar qual área do nosso staff. Vou fazer por ordem alfabética aqui para ser mais simples. Então, começando pela Bruna. Bom, pessoal, bom dia. Como o Daniel falou, meu nome é Bruna, sou gerente do time de recrutamento e seleção aqui da EDC, no staff. Muito bom. Na sequência vem o Bruno. Quase fui o primeiro em ordem alfabética, mas sou o segundo, então. Prazer, sou o Bruno, diretor comercial da EDC, aqui do time staff. Carol. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Carol, da área de comunicação, pertenço ao time staff. Depois vem a Daisy. Pessoal, eu sou a Daisy, fico alocada no cliente John Deere, na unidade de Indaiatuba, também sou daqui. Já vou completar 2 anos aí de EDC em agosto, tá bem próximo, e é isso aí. Depois vem a Fran. Bom dia, pessoal. Sou a Franciele, eu faço parte do time de staffing aqui da EDC e eu sou da área de recursos humanos. Temos a Luciana. Bom dia, pessoal. Eu estou completando 3 meses hoje na EDC. Eu estou no cliente na Dana, Gravataí, Rio Grande do Sul. E é a primeira reunião, assim, que eu participo. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. Vamos falar da Vanessa, depois eu volto para o Elaine. Eu sou a Vanessa, estou há 1 ano e meio aqui na EDC e hoje eu lidero o time de CS aqui, que engloba o ADM, o processamento e o atendimento da EDC. Muito bem. Elaine, que chegou agora. Bom dia, meu nome é Elaine, eu trabalho na parte de gestão de pessoas e administrativo da LDC, para a LDC. Tá, onde você fica? Primavera do Leste, Mato Grosso, nosso staff lá em Mato Grosso. Muito bom. Todos apresentados. Além desses encontros, né, como eu acredito muito que o conhecimento é uma ferramenta importante de transformação, aqui na EDC a gente tem o que a gente chama de EDC Academy, nossa universidade corporativa. Os funcionários normalmente conhecem a universidade corporativa no momento que fazem a integração, logo que são contratados, tem
toda aquela questão do material institucional, manual, código de ética, políticas de reembolso. Mas existe também toda uma outra parte onde a gente compartilha conhecimento, compartilha dicas, cursos, e eu gosto de explicar que é uma universidade corporativa compartilhada. É como se fosse a Wikipedia. Wikipedia não é alguém que produz o conhecimento. A rede produz o conhecimento. Alguém explica lá quem foi Pedro Álvares Cabral, o outro corrige, o outro melhora, critica, e esse conhecimento coletivo que faz com que você encontre qualquer informação praticamente que você queira hoje na Wikipedia. De uma forma menos ambiciosa, mas também bastante, diria que inovadora, é o que eu quero fazer com a EDC Academy. A gente quer que cada pessoa que tem um conhecimento que deseja compartilhar, compartilhe na nossa universidade corporativa. O objetivo lá é que a gente ajude a cumprir o propósito da EDC, que é transformar pessoas conectando negócios. Então, você tem um conhecimento sobre gestão de projeto, prepara um material, posta lá. O outro tem um conhecimento sobre liderança de equipe, prepara um material, posta lá. E o organismo em si, né, as pessoas criticando, melhorando, comentando, faz com que daí os materiais, cada vez que estão lá, fiquem melhores. Já tem uma série de conteúdos compartilhados pelos nossos funcionários, e de novo, eu realmente acredito que a gente tendo conteúdo, buscando conhecimento, é que a gente avança. Hoje o tema escolhido, eu vou fazer uma introdução, daí a ideia é que cada um possa participar e comentar, né? Hoje o tema escolhido pela votação que a Carol, que a área de comunicação comandou, foi como a gente liderar nesse mundo que tem diferentes gerações trabalhando ao mesmo tempo. O que eu vejo? Isso está muito acentuado atualmente por duas razões. As pessoas, a expectativa de vida aumentou. Antes a gente falava, as pessoas, se você for pegar quando aqui no Brasil, como o INSS organizou a carreira, né? Você tinha idade mínima de aposentadoria, e o pessoal sabe, era 52 para mulheres, 55 anos para homem. Então, lá, quando foi criado, lá em 1940, se enxergava que a carreira de uma pessoa devia começar lá aos 18, 20 anos, ele ia trabalhar uns 30, 35 anos, e lá pelos 50 e poucos ele ia se aposentar. Então, hoje, porque as pessoas também iriam morrer mais. Hoje, uma pessoa de 50 e poucos anos está super produtiva, com uma série de conhecimentos, uma capacidade de gerar conhecimento, trabalho, produzir riqueza enorme. Então, é um desperdício que essa pessoa eventualmente se aposente. E a gente vê que as pessoas hoje estão trabalhando de forma ativa e produtiva, talvez até os 70 e poucos, 75. Se a gente for pensar também, olhando a própria realidade do Brasil, o ministro do Supremo tem que se aposentar com 75 anos, tem lá a regra. Então, se para eles entende, né, eles reformularam porque eles queriam ficar mais tempo lá na cadeira. Então, se para um trabalho intelectual até 75 anos você está produtivo, a gente vê que isso se transformou na sociedade inteira. Então, a gente acrescentou, arredondando mais 20 anos da pessoa no mercado de trabalho. E daí surgiu esse desafio, que não é que nunca existiu, mas agora, de novo, com a extensão da expectativa de vida e a permanência das pessoas no mercado de trabalho, surgiu esse desafio, como é que a gente faz com que pessoas de gerações diferentes consigam conviver e trabalhar. Um outro ponto, eu estudei e verifiquei, assim, as pessoas também permanecem no mercado de trabalho, porque na realidade que nós temos no Brasil, você não consegue se aposentar e viver da aposentadoria. Tem pessoas que permanecem no mercado de trabalho porque tem que continuar gerando renda para sua família. Não é uma decisão, eu queria ficar em casa. Não, eu estou aposentado, recebo muito pouco do que eu acumulei do governo, então eu continuo. Então, por uma forma ou por outra, a gente tem pessoas que estão mais tempo interagindo no mercado de trabalho. E daí, a gente junta nessa salada, nessa introdução,
a forma como a gente trabalha mudou drasticamente nos últimos anos, né? Se a gente pensar que o uso de e-mail começou lá em 1990 e pouquinhos, que nos anos 2000 estava computador pessoal, e-mail, daí era uma coisa que começou a ficar mais presente nas organizações, e que agora, 2023, todo mundo tem computador, todo mundo tem WhatsApp, celular e tal. Ou seja, as ferramentas de trabalho e as formas de evolução num espaço curto de tempo. Uma geração, à medida, normalmente a cada 20 anos muda, né, a geração. Ou seja, se a gente pegar do surgimento lá do uso do e-mail, lá 90 e poucos, 20 anos para frente, todo mundo tem smartphone com conexão, isso mudou drasticamente. E como o cara que já estava no mercado de trabalho, já era líder, né, os meus pais, por exemplo, nos anos 90, e que ainda estão trabalhando, como é que eles conseguem acompanhar essa velocidade de mudança nos anos 2020, com pessoas mais jovens que já nasceram com o celular na mão, que já conhecem, né, desde que foram alfabetizadas, já têm o digital. Então, tudo isso provocou aí enormes desafios. Queria explorar um pouco esse tema, perguntando para vocês, assim, para a gente agora poder fazer uma interação maior. Quem já trabalhou, assim, queria que daí vocês pudessem fazer, com um líder, não gosto de falar chefe, um líder que você entende que é de outra geração, que tem pelo menos 10, 15 anos a mais que você. Podemos, assim, aberto, fala quem quer. Quem já teve a vivência de ter um líder, um chefe, um gerente, que tem pelo menos 15 anos a mais que vocês. Eu já tive essa experiência, quando eu era bem novinha. Mas eu tinha um gestor aberto, né? Que deixava uma comunicação muito aberta. E eu acho que isso ajuda muito quando a gente fala de liderar gerações diferentes. Porque as pessoas agregam de forma diferente, né, no time. Então, deixar essa comunicação aberta, dar voz para todos, mesmo do mais jovem até o mais velho, ajudou bastante. Vamos modificar a questão para ver se o pessoal traz mais. Quem, na equipe que trabalha, nas interações que tem no dia a dia, tem colegas, não necessariamente o líder, colegas que têm uma diferença geracional, vamos pensar, pelo menos uns 15 anos de diferença. Hoje, na jornada de vocês, está todo mundo na mesma geração, ou vocês têm também colegas com gerações e idades diferentes? Eu também tenho, mas vou deixar outros falarem. Vou falar um pouco, então. Hoje a realidade aqui na John Deere é um pessoal mais jovem, né? Dentro do time de MS, estão todos muito na mesma faixa etária, assim, então não tem tanta diferenciação. Mas na empresa que eu trabalhei anteriormente, não só os meus gestores, como vários colegas de trabalho já estavam na empresa, tinha um comprador que já iria completar 30 anos na mesma posição, fazendo a mesma coisa há 30 anos. Então você via que ele era metódico, né? Não tinha uma cabeça mais aberta para acompanhar as mudanças que a gente é mais acelerado, aproveita a tecnologia, e eles não, eles são mais metódicos, ele, no caso, tinha que ser do jeito dele, tinha que imprimir todas as ordens de compra, tinha que escrever, enfim. Então, a diferença que eu sentia era em se manter metódico, em se manter no método deles, e o pessoal mais jovem tentar acompanhar e melhorar, fazer com que o fluxo do dia a dia ali acompanhe a tecnologia, acompanhe as notícias, acompanhe o mercado, fique sabendo mais o que está acontecendo, com a questão de variações cambiais, enfim, isso eu percebia muita diferença nisso. Hoje aqui no cliente, eu percebo que o pessoal que tem uma idade
superior a galera aí dos 30, 35, eles é que acabam se adequando a esse ritmo nosso, eles tentam acompanhar o nosso ritmo. Então, eu já trabalhei com os dois tipos, então a gente tenta encaixar ali e ser flexível com o que cada um é, né, da forma com que cada um é, e tentar lidar com essas pessoas assim como elas são e fazer o dia fluir ali na atividade, trazendo o resultado que a gente precisa, enfim. É isso. Experiência. Pode falar, Elaine. Eu já tive também um gestor que era 50 anos mais velho que eu, e assim, a minha experiência com ele, eu particularmente gostava bastante das pessoas, não tanto por conta justamente de acompanhar o ritmo realmente, exatamente como ela falou. A gente, por exemplo, ele era muito de anotar tudo no caderninho, fazer aquele fechamento tudo à mão, sabe? E nós já usávamos o sistema, então tinha muito essa divergência ali entre nós e ele, né? Mas eu particularmente gostava muito, ele tinha muita vivência, ele tinha muita história, ele contava muito da época dele. Na época dele, assim, ele relatava que os bancos eram feitos todos os depósitos, tipo, no caderninho, assim, sabe, tinha uma fichinha e você levava o dinheiro, ele anotava ali assim, era bem diferente da realidade que a gente tem hoje. Ele tenta acompanhar, assim, tentava bastante acompanhar nós, assim, hoje em dia. Tinha uma certa dificuldade, mas eu sempre estava tentando auxiliar. Eu percebia também que ele era um pouco mais fechado em relação a hoje em dia, que é tudo muito mais liberal, ele era muito fechado nesse quesito, sabe? Principalmente em questões raciais ou coisas do gênero. Então, ele tinha ali essa diferença. Questão também de casamento, era bem mais, assim, recluso do que nós, que hoje em dia é tudo muito mais liberal. Muito bom. Quem mais pode falar alguma coisa? Eu tive líderes, assim, diretos que eram mais velhos, mas ainda assim jovens, né? Ali na faixa dos 30, 40 anos. E tive pessoas que estavam mais acima, gerente, superintendente, aí esses sim eram mais velhos, e aí dava para sentir um pouco a diferença, mas como não era liderança direta assim, não consigo ver, assim, falar, contar a experiência, mas no geral, assim, meus líderes eram mais velhos, mas ainda ainda muito jovens. Eu tive líderes bastante velhos, assim, eles mais velhos, né, no sentido da minha idade, eu trabalhei numa empresa que eu trabalhei de 16 a 19 anos nessa empresa, e eles já tinham 60 anos. Então, era um conflito cultural bastante grande, assim, de ideais, de como tocar as operações, todas as coisas, era muito diferente, assim. Então, era realmente aquela coisa, a liderança que eu tive era, tipo, faz o que eu estou falando e só, né? Então, e eram coisas que a gente não conseguia transformar. E todo o time que estava abaixo deles eram pessoas bastante jovens, então, nessa mesma faixa etária, entre 16 e 20 anos. Então, era bem difícil, assim, para a gente, como eu, né, sendo a liderada, e os meus colegas, a gente sofria um pouco, porque a gente não tinha voz para nada. Era uma relação meio que pai e filho de antigamente, assim mesmo. Alguém tem algum exemplo de liderar alguém mais jovem? Né, os exemplos são, o meu antigo líder era alguém mais velho. Alguém tem que liderar alguém muito mais jovem? Olha, Daniel, antes de você perguntar, eu já ia até comentar que eu acho que para a maioria do meu time eu sou o mais velho hoje, eu sou o velho deles, entendeu? Porque essa diferença de 15, 20 anos, no final o tempo passa, né? A nossa hora chega também. Mas assim, acho que todo tipo de experiência, quando você é líder ou liderado de alguém mais experiente ou menos experiente, não quero fazer a conclusão, você vai concluir e tal, mas eu, pelo menos, eu gosto muito dessas diferenças culturais, bastante. Eu tenho 2 filhas, pré-adolescentes, que de certa forma me mantêm, assim, jovem e atualizado com as tendências de tudo que está acontecendo. E, por outro lado, no final, assim, ainda mais eu e todo o time na área comercial, a gente tem que saber
navegar e se relacionar muito bem com todos os públicos, né? Não só com o nosso time interno, mas principalmente com nossos clientes. A gente tem clientes com todas as cabeças. E a cabeça, com a mente, né, como ele pensa, geralmente, tá diretamente ligado à maneira que ele foi criado, que ele foi educado, muitas vezes na indústria, né, uma educação muito formal, quando se fala de engenharia e tal, muito ortodoxa. Mas, de certa forma, pelo menos, eu gosto bastante dessa interação. Não sei se o time gosta, né, de lidar com o velho aqui e tal, mas eu acho que isso super enriquece e eu gosto muito dessa diferença. Já se aprende com os dois lados e é uma das coisas que eu gosto muito, assim, de vivenciar, um pouco da minha experiência. Muito bacana. Acho que o que você trouxe, Bruno, era uma coisa que para mim também faz bastante sentido, é que eu não gosto de colocar na caixinha de que o jeito que a geração tal, ou que o líder mais velho faz é o correto, o jeito que o funcionário novo age é o correto. Eu não gosto dessa caixinha do o certo ou errado. Eu acho que cada geração, cada pessoa, vamos pensar no indivíduo, cada pessoa pode ter a sua contribuição para aquela dinâmica, para aquela tarefa, para aquela interação. E quando a gente fica tentando criar que um está certo e o outro vai estar errado, essa oposição, daí cria disputa, má vontade de quem obedece. Eu acho que, então, o primeiro ponto é um pouco o que você falou. Se ambos os lados estão dispostos a aprender, a escutar, a interagir, não parte de um princípio de que um está certo e o outro está errado, acho que já é um grande ganho. A Vanessa trouxe, eu fiz, né, algumas anotações para estimulando aqui a nossa conversa. A Vanessa trouxe um ponto que é assim, o contexto, qual era o modelo de gestão que aquelas pessoas daquela geração aprenderam. O contexto está muito ligado à sua cultura, à sua criação, ao ambiente que você vivia. De novo, sem julgar o que é certo e o que é errado. Naquela época era feito daquela maneira. Na escola de RH, a gente chama esse modelo mais antigo de gestão, que é um modelo que a gente chama de comando-controle, né? Onde um chefe dá o comando, o liderado obedece e ele controla. Então, existe esse nome teórico que é o modelo do comando-controle. Ele funcionou, existia muito baseado num modelo de trabalho presencial, onde o líder dá o comando, observa, né? Tanto vocês veem a cultura, porque o líder da fábrica lá com uma história evoluiu, porque o líder ficava no mezanino, porque ele dava o comando e ele tinha que ter o controle, então ele tinha que estar numa posição visualmente no ambiente presencial, onde ele pudesse observar os liderados, os funcionários dele trabalhando. Qual era outra característica do jeito que o trabalho era organizado? A gente está falando de organização do trabalho. Era uma cultura do microgerenciamento. Porque existia, né, muito forte uma cultura do microgerenciamento. Porque o detentor do conhecimento era o líder, não era o funcionário. Então, se eu sou o detentor do conhecimento, eu tenho que, a cada instante, estar conferindo se você está fazendo certo ou errado. É aquela imagem do chefe, do líder, do supervisor de fábrica, passando entre as mesas, passando no corredor da fábrica, e a cada instante verificando se a pessoa estava fazendo o certo e errado. E se era o contexto onde o líder é o detentor do conhecimento, todos trabalham no presencial, eu dou o comando e você obedece, criou-se uma cultura, inclusive métodos de administração que se estudava na escola de administração, que a gente chama de gestão de tarefa. Você der um Google, vai ter um monte de livro, metodologia de como gerenciar tarefa. Então, a sociedade estava organizada dessa forma, funcionou, né? Era o jeito. Daí, quando a gente olha como é que está funcionando hoje, qual é a dinâmica de hoje? Hoje não é mais aquele líder que dá o comando e o outro obedece. A gente fala muito mais do líder, é aquele que inspira,
aquele que indica o caminho, aquele que motiva as pessoas a um objetivo. Então, não é eu dou uma ordem, você faz, mas eu inspiro, eu motivo, eu dou a diretriz e você segue. Acabou, né? Já vinha mudando com as tecnologias, telefone celular, computador, com a internet, já vinha fazendo as pessoas trabalharem cada vez mais distantes. Às vezes o líder estava num país, numa multinacional, o liderado em outro, ou seja, já estava começando a separar. E agora com a pandemia, de novo, quebrou, explodiu as paredes do escritório. A gente teve que aprender a trabalhar, a liderar de uma maneira remota. Hoje, com a busca, com a modernização, a gente não fala mais de atividade, a gente fala de entrega. Eu não preciso... Por que a gente fala de entrega e não mais da atividade, da tarefa? Porque o conhecimento, que antes estava muito centralizado na figura do líder, do detentor do conhecimento, que tinha que observar tarefa por tarefa, agora está mais disseminado pela empresa. Então, o liderado, ele é capaz de executar e entregar aquilo corretamente. Então, os modelos de gestão, que daí a gente vai aprender nas escolas de administração, mudaram de um modelo de gestão de tarefas para um modelo de gestão por metas, por entrega. Então, quando a gente olha a evolução dos livros de administração, de gestão de recursos humanos, começa com tarefas, e hoje a gente tem uma literatura enorme, um compartilhamento enorme de gestão por metas e objetivos. Daí, beleza. Então, a gente tem pessoas educadas e criadas, não é certo e errado, mas foram educadas, criadas, vivenciaram, tiveram suas experiências profissionais num modelo mais antiquado. Temos pessoas que foram criadas e educadas nesse outro modelo. Como é que faz para fazer tudo isso funcionar? Né? Quem nunca escutou de pessoas um pouco mais velhas, na minha época funcionava desse jeito, né? Então, como é que a gente faz para fazer funcionar? Eu tenho um monte de anotação, tem que devolver a bola para vocês. Né? Como é que faz para funcionar? Se os dois estão certos, se eu não quero criar um polo de eu estou certo, você errado, tem uma empresa que é assim. E eu falo, você tem que também entender a cultura. Às vezes, o seu funcionário não consegue mudar a cultura da empresa inteira. Então, tem empresa que a cultura é faz e obedece. Antiquado, talvez perca os melhores talentos, se a empresa não perceber isso. Mas como é que faz? Como é que vocês, no dia a dia de vocês, estão fazendo para equilibrar essas criações, essa vivência, essa história que cada um teve diferente? Eu acho que, voltando um pouco na parte de comunicação, isso é muito importante, porque você dá voz para os dois, e explica, né, entende o que faz sentido naquele momento, naquele determinado processo. Então, às vezes, a opinião do mais velho vai prevalecer em tal processo, porque vai fazer mais sentido, né? Então, se você vai fazer uma cobrança, você está ali mais perto, você talvez ir lá pessoalmente faz né, tem um outro atributo, e em outro determinado processo, o mais jovem, outra geração mais tecnológica, e assim por diante do que a gente falou, vai trazer algo que agregue também. Então, é você sempre tentar deixar essa comunicação no time, né? Então, mostrar essas questões, que o time converse muito um com o outro, então, de uma geração vai aprender com outra e assim por diante, né? E isso começa tudo do líder. Se o líder tiver uma cabeça fechada, não escutar ninguém, o time ninguém vai se escutar. Então, eu acho que isso faz bastante sentido, né? E dá importância ali para os dois. E a empresa só tem a crescer, porque é o que o Bruno falou, eu acho que gerações diferentes agregam, a partir do momento que você escuta elas e dá vazão para isso. Gostei bastante, Bruna, do ponto que você trouxe, de novo lembrar da importância da comunicação. Para que, nesse conflito geracional, para que a comunicação seja efetiva, acho que a gente precisa fazer uma lição de casa, que é primeiro conhecer, ter empatia pelo outro, ou seja, para que a comunicação seja efetiva, eu tenho que mandar a mensagem, o emissor tem que mandar a mensagem e o receptor precisa compreender. E isso vai ser efetivo se eu conhecer e compreender quais são as características, como essa pessoa pensa, né? Então, buscar entender
ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente, então, como a gente está aqui falando de gerações, acho que vale a gente aqui conversar um pouquinho e tentar, vamos entender, então, como cada geração tem os seus mindsets, sua organização mental. Pode falar, Deise. Complementando, e até comentar um pouco dessa parte da empatia, né? Mesmo que tenham a mesma idade, né? Ou seja, independente da idade que tenham as pessoas, é bom fazer um bom mapeamento do perfil de cada uma para saber como falar e como abordar cada uma. Quando você observa, passa a observar o perfil da pessoa, como ela passa o dia, você sabe o momento certo de abordar, você sabe o momento adequado de falar com ela e como falar. Então, essa parte da empatia soma muito com a comunicação que a Bruna trouxe e gera a questão de como abordar e como falar e como entender essas pessoas. Então, acho que aí não entra nem a questão de ser a pessoa mais velha ou a pessoa mais nova. Cabe mesmo entender como ela reage a todo tipo de projeto, a todo tipo de situação, a pressões, enfim. Era isso, Daniel. Muito bacana, Deise. De novo, compreender com quem você está interagindo, independente da geração, é fundamental. Queria tentar fazer um exercício aqui da gente identificar características de cada geração para que a gente faça essa capacidade de compreender melhor. Teoricamente, lá nos estudos de RH, a gente dá nome para a geração, né? Então, vou relembrar aqui. A geração nascida logo depois do pós-guerra, depois de 1945, até mais ou menos aí 1960, é tido como baby boomer. Teve um grande crescimento demográfico durante os 6 anos de guerra, razões meio óbvias, as pessoas estavam inseguras, tinham menos filhos, tal. Alguns maridos estavam na guerra, fora de casa. Quando voltou da guerra, teve um boom de nascimento, então eles são chamados de baby boomers. Próxima geração é o que o mercado chama de geração X, que a gente pega dos nascidos aí mais ou menos de 1960 a 1980. Depois de 80, por volta de 2000, tem a geração Y ou Millennium, porque são aquelas pessoas que entraram na vida adulta, nasceram em 82, 80 e poucos, e estão entrando na vida adulta nessa virada do milênio, né, por isso milênios. E depois temos a geração Z, que é a geração que está ficando adulta agora, ou seja, que nasceu em 2005, 2000 e tanto, e está tendo aí entrando na vida adulta no mercado de trabalho agora. O exercício, o que eu pensei, assim, o que define, quais são as características que a gente consegue identificar de cada uma dessas gerações. Para aquela pessoa lá que é baby boomer, que hoje tem aí seus 70 e tantos anos. O que era importante, vamos pensar em termos de carreira, como essa pessoa foi criada em termos de mercado de trabalho? Alguém quer falar? Eu entendo que é o cara que começa numa empresa, então ele é o profissional que vai, o foco dele é entrar no mercado de trabalho, porque é ainda uma época onde geralmente os homens ainda estão mais no mercado de trabalho, né? E ele geralmente é o profissional que vai ali cuidar da família. Então a ideia dele é ter o quê? Entrar numa empresa e continuar e ficar nela por 30, 40, 50 anos e não sair, porque ele busca estabilidade. Eu vejo dessa forma. Fazer Senai, né, entrar na Volkswagen com 14 anos no Senai e sair da Volkswagen com 55 aposentado. Né? Perfeito. Nosso presidente tentou isso, mas é que ele se acidentou, daí ele saiu, né, do ramo metalúrgico. Mas ele talvez também estava trilhando esse sonho. Ele tem 70 anos, então ele é dessa geração, começou lá no Senai, no setor metalúrgico, né? Sim. Então, é isso, a cabeça do cara ter um bom emprego, uma empresa séria, que ele vai ficar a vida inteira, ou um cargo público, onde ele vai ficar a vida inteira trilhando, e a Bruna trouxe um
um ponto que a pessoa está muito atrelada a cuidar da família. Então, para cada geração, eu pensei assim, o que é a definição de sucesso? E acho que para a geração Baby Boomer, o sucesso é você ter uma família. Olha, então você estudou, então você vai agora casar, você vai arrumar um emprego e vai ter sua família. Isso é a definição de sucesso. A sua mãe, né, que nasceu lá nos anos 30, nos anos 20, sonhava que o filho fizesse escola, conseguisse um bom emprego, casasse com uma boa moça. Isso era a definição de sucesso. Ela falou. Foi criado para caber dentro dessa caixa. Tá. Daí a gente passa para a próxima geração X, que tem aí de 40 e poucos a 60 anos. O que essa geração está buscando? Que são talvez os diretores de empresas de hoje, né, que tem aí de seus 45 a 60 anos. O que essas pessoas, quando estão no mercado, qual era o prisma de sucesso para eles? Qual era o que eles estavam buscando? O que eu vejo de diferente? Essa é uma geração que, diferente dos pais deles, que entraram para fazer uma empresa e ficar nela do começo ao fim, essa geração começou a ter um conceito: eu vou fazer uma carreira. Vou trabalhar numa empresa, noutra eu vou achar uma empresa boa, de preferência uma multinacional, e vou crescer dentro. Então, é uma geração que começou a ter um conceito de carreira, não só numa empresa, mas com uma sequência de experiências, mas era pouca. Essa geração fala, não posso queimar meu currículo, troquei muito de emprego. Então, queria ter lá 2, 3 empregos, daí achar a grande empresa, onde ele ia crescer, de preferência começava numa empresa menor, sempre sonhando em entrar na grande multinacional para fazer carreira. Então, eu pensei aqui que se para o Baby Boomer o sucesso era ter família, que a mãe, meu filho vai ter família, nessa geração, que hoje são gerentes, diretores, a geração que está mais no topo, o sucesso está muito ligado a ter o status, ao cargo, porque o fulano trabalha na empresa tal, que é multinacional, carro da firma, viagem, tal. Então tem uma lógica de sucesso muito ligada a status. Daí vem a geração Y, né, dos milênios, que entraram no mercado de trabalho aí nos anos 2000 e pouquinho, viram toda essa transformação da internet. O que eu vejo, essa é uma geração que começou a falar, olha, vi meu pai se matando para trabalhar, para entrar naquela empresa, deu sangue, faltou em todas as festas infantis, ficou viajando para todo lado, não participou do meu dia a dia, chegou um belo dia, antes dele se aposentar, a empresa falou, muito obrigado pela sua contribuição, deu uma caneta, meu pai ficou demitido, tal e coisa. Para que ele fez tudo isso? Né? Ele acreditou nesse status, nessa carreira. Então, essa geração viu isso talvez acontecer algumas vezes, e daí começou a história de falar, não, o que é importante é trabalhar por propósito. Eu não quero um emprego, eu não estou aqui para fazer carreira, vou trocar de emprego. Antes as pessoas trocavam de emprego com estratégia, não, vou aceitar um emprego com custo tal, porque daí eu consigo aplicar na vaga da outra empresa e crescer. Então, a geração dos milênios cresceu muito com isso, cara. O que é importante é trabalhar com propósito, num lugar que eu goste, que faça sentido para mim. Eles não se apegam tanto a mudar tanto mais de empresa. Posso mudar se eu não estou feliz, se não está mais dentro do meu propósito, eu mudo, busco outra coisa que me satisfaz. Então, uma geração onde o sucesso está muito ligado à satisfação, a ser feliz. A geração Z, ninguém entende eles, estão tentando aqui, estão fazendo uma adivinhação, né, do que eles querem. É uma geração que, pelo que eu li, estudo, eu falei que a geração Y busca trabalhar por propósito. A geração Z, né, a Elaine pode depois corrigir se a gente está entendendo ela errado, é a geração que quer ter opinião. Tem opinião para tudo. Tem que ter diversidade, tem que ter aceitação, inclusão. Eles têm opinião para tudo e querem, né, que as empresas, que os colegas também, todo mundo tenha opinião. É uma geração muito inclusiva.
muito aberta a testar coisas novas, novos modelos de relacionamento, novos modelos de trabalho, novas configurações familiares. Então, uma geração bastante aberta, bastante inclusiva e que precisa ter bastante opinião. E, por ser uma geração bastante assim relacional, opinativa, eu coloquei aqui como provocação que o sucesso dessa geração é ter seguidores, né? Ou seja, pessoas que concordem com a sua opinião, pessoas que vão dar like naquilo que você está opinando, curtindo, fazendo. E está todo mundo junto, tá? O fundador da empresa de 70 anos, tá o diretor de 50, que é da geração X, estão os supervisores, líderes, quem toca a operação, são os milênios, com seus 20 e tantos, 30 anos, e os analistas que estão entrando, que estão ali mais na parte de baixo, que são a geração Z. Como é que a gente põe todo mundo para trabalhar, sendo que o modo, a visão de mundo, porque começa a dar conflito, porque a visão eu quis trazer essa provocação, a visão de sucesso, a visão do que o que é certo, eu estou aqui para, um está lá para ter um emprego estável e ter a família, o outro está lá para ter status, o outro está lá para ser feliz, para ter propósito, o outro está lá para ter aceitação, like, curtida, relação. Como é que faz, né? Daí, jogou areia na engrenagem? Está rodando com areia a engrenagem ou dá para fazer rodar? Dá para fazer rodar. Mas é a questão de se colocar no lugar do outro. A gente volta para isso, porque não tem como, né? Se você, por exemplo, é um líder, gerencia times com diferentes gerações, né? Você também tem que estudar seu time, entender, até para dar desafios que façam sentido, né? Que se você dá um desafio pro cara que quer inovação, que está ali, que não fica preso, talvez ele não vai se sentir desafiado, né? Dependendo. Então, você precisa pensar qual desafio dá para quem, para conseguir manter todo mundo engajado, todo mundo falando a mesma língua, que no final é o resultado, né? O resultado para a empresa é o resultado para o funcionário. Eu pensei, eu queria compartilhar aqui. A gente está falando de liderança. Pode ser liderança no trabalho, na família, nem o Bruno trouxe consigo. Vamos pensar que a gente lidera porque a gente tem um objetivo, um projeto. Vou tentar tangibilizar um pouco. Então, se a gente está falando de liderança, é para fazer alguma tarefa, algum projeto. Quando você tem um projeto, você tem que ter, separei em 4 componentes. Primeiro, você tem que ter a ideia, ali, o que você vai fazer, o que você vai resolver. Então, tem que ter uma parte criativa e de análise, qual é a tarefa que nós vamos fazer. A tarefa pode ser programar o fim de semana com as filhas, para amanhã. A tarefa pode ser rodar a folha de pagamento corretamente para pagar a semana que vem. Tem que ter uma análise e alguma ideia, né, de vamos achar uma solução. Uma vez que você tem claro o que você tem que fazer, daí vem 3 atividades bem claras. Você tem que planejar, você tem que executar e você tem que controlar. Resumindo, um projeto, uma tarefa é isso. Você sabe, identifica, né, de forma criativa ou não, o que você vai fazer, você planeja, executa e controla, né, para que essa tarefa seja entregue. Então, esse é o pilar de qualquer atividade. Então, se eu tenho análise e criação de ideias para identificar um problema, alguém bom de planejamento, alguém bom de controle, alguém bom de execução, o que eu trago aqui de um pouco de experiência e do que eu já li, estudei, é que se você tem claro que qualquer tarefa, qualquer atividade de liderança vai passar por essas etapas, você tem que identificar no seu time, e vão talvez tirar, falar, não, uma geração só sabe fazer isso ou aquilo, pessoas que são boas de planejamento, pessoas que são boas de execução, pessoas que são boas de controle, e tem a parte inicial, quando pode, pessoas que são boas de gerar ideia e identificar os potenciais problemas, soluções que tem que seguir. Então, acho que a gente entendendo que na nossa dinâmica relacional no trabalho,
Horas, talvez eu esteja jogando no time da execução. Horas, talvez eu vá jogar no time que planeja. Horas, eu vou jogar no time que controla. Quais são as competências que a gente tem, como eu ou os meus liderados conseguem executar isso melhor. Tentei fazer uma correlação desses pilares com as gerações. Quando a gente vê a geração do Baby Boomer, que a visão de vida dele, o sucesso é ter família, entrar no emprego público, numa grande empresa, ficar lá há 50 anos, você tem uma ótima pessoa com uma visão de longo prazo, uma visão de estabilidade, né? E uma pessoa que normalmente é bastante resiliente, ela permanece no emprego, permanece nas relações, apesar das dificuldades que nossos avós também tiveram. Então, é quando você, normalmente, alguém que veio com esse mindset, normalmente vai ter uma visão de planejamento, vai conseguir enxergar um longo prazo, vai conseguir ter um planejamento maior. Quando a gente olha a geração X, pessoal aí de 40 e tantos até uns 60, cujo mapa era, eu vou construir uma carreira, eu vou trabalhar numa grande empresa, eu quero ter o sucesso, é ter um status, a gente vê um público que é muito ligado a indicadores e metas, muito ligado a um controle, porque ele vai medir o sucesso dele, né? Quando você fala que se o sucesso é estar numa carreira, numa empresa ou num status tal, isso é sempre comparativo, ou seja, quem compara é quem é de controle, quem é de indicador, né? Ou seja, é uma geração que olha, não, eu estou como vice-presidente, meu coleguinha está como gerente, então, comparativamente, eu tenho mais status, eu tenho mais poder. É uma geração, é um público que normalmente lida bem com indicadores, controles, né? Quando você vai para a geração Y, que o modelo de sucesso, o modelo de vida está muito ligado a eu trabalho por propósito, e tudo bem, eu trabalhar numa empresa por 3 anos, estou a fim de fazer isso, depois eu troco, trabalho noutra por mais 2, 3 anos, porque o propósito agora me identifica. É uma geração muito ligada à execução. Eu acredito no propósito, eu me entrego àquela causa e eu executo. Quando executa, termina, aquilo perdeu graça para ela. E daí talvez ela queira achar outra coisa que tenha graça. Então, a gente vê que os milênios talvez tenham um drive de execução, de engajamento com aquele propósito muito grande. Então, são um pessoal bastante executor. A geração mais nova, ela é muito relacional, a geração Z, né? É a geração do like, da curtida, das combinações criativas de trabalho, de forma de morar, de forma de se relacionar, na forma do que eles querem estudar, estudam várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem uma forma nova, criativa, de combinar as coisas. Então, eles são bastante inventivos e criativos, e têm, sim, uma capacidade de conexão e, às vezes, de engajamento nas redes muito grande. Então, fica aqui como, de novo, eu estava pensando como eu podia organizar esse pensamento. Se a gente entende todo projeto, toda atividade que demanda uma liderança, vai passar por uma ideação e identificação de problemas, um planejamento da execução, a execução em si e o controle. Se a gente sabe toda ideia, toda atividade vai passar por essas etapas, e a gente souber identificar nas pessoas que trabalham com a gente, quem tem um perfil mais de planejamento, quem tem um perfil mais de execução, quem tem um perfil mais de controle, quem é mais analítico e criativo para propor soluções, talvez parte dos conflitos que a gente tem é porque a gente está colocando a pessoa que tem um perfil de controle para fazer planejamento, a pessoa que tem perfil de execução para fazer controle. Se a gente, como líder, souber identificar melhor as pessoas, a gente e colocar eles nas suas funções, onde eles performam melhor, com mais conforto, acho que vai ter menos conflito e mais sucesso. Mas é um convite para, não é que a pessoa só sabe fazer uma coisa, ela vai ter que fazer aquilo ou outro. Eu comecei aqui falando que o que eu acredito muito é que o conhecimento é a maior ferramenta de transformação. Então, também fica o convite para que a gente, cada um, busque se autoconhecer
onde a gente performa melhor, para na conversa com o nosso líder ou com o nosso liderado, falar, olha, eu vou ficar com essa tarefa, porque aqui eu sei que eu performo bem. E se eu sei que naquele ponto eu não performo bem, eu vou contratar alguém, ou vou nomear alguém, eu vou designar alguém para fazer essa tarefa que eu não performo bem. É o típico caso das startups. Tá? Junta todo mundo, turma da faculdade, 4 pessoas lá de 20 e poucos anos criam uma startup. São todos bons só numa tarefa. E para um projeto dar certo, você tem que ter essa multiplicidade de tarefas. Quem conheceu o meu sócio, o Rafael, sabe que ele é completamente diferente de mim, como personalidade. Porque se tivesse 2 Daniels na empresa, ela ia sempre caminhar para o mesmo lado. E a complementariedade, né? A dica, se você tem uma tarefa grande, você tem que achar alguém muito complementar, alguém que traga coisas diferentes. Então, parte, né, do sucesso na construção da empresa foi porque o Rafael tem um perfil muito complementar. O que ele faz bem, eu não faço bem, o que eu faço bem, não faz bem, e juntos a gente consegue conduzir de uma melhor forma. O que vocês acharam ainda um pouco dessa... Tentei organizar, né? Vocês que escolheram o tema, né? Então, falei, dado que eles escolheram esse tema, deixa eu tentar organizar como eu penso sobre esse tema. Não é uma aula, vocês que botaram o tema, eu tive que me virar nos 30 aqui para falar como eu entendo que esse tema se organiza. Queria escutar nos minutos finais aí as considerações de vocês. Eu gostei bastante do nosso bate-papo. Gosto dessa forma, né, de você fala algumas coisas, algumas introduções, joga a bola pra gente, dá opinião, acho isso muito bacana, até mesmo porque nessa reunião tem pessoas de gerações diferentes, então isso encaixou, ficou bem legal. E é isso, gostei bastante, acho que a gente pegou muita informação que dá pra gente usar no nosso dia a dia, e é isso. A Bruna não vale, né, minha funcionária mais antiga não vale. Quem não vale, o Bruno ou a Bruna? A Bruna. A Bruna, né? Rumo aos 10 anos. Rumo aos 10 anos de... Que não é Tem boomer, o Rafael que não e a é Bruna, boomer, né? mas está indo rumo aos 10 anos, né? Mas é porque é isso, né? A minha geração é a milênio, né? Porque eu nasci em 93. E é o que o Daniel falou. A pessoa fica onde tem propósito. Então, assim, na EDC, eu vou mudando, eu vou desenvolvendo. Então, continua tendo propósito. E faz super sentido. Vai passar os 10 anos. Amém. Quem mais quer fazer algum comentário? Eu acho bem produtivo, foi produtivo o tema, e falar sobre isso leva a gente a refletir bastante. Acho que um ponto super legal para a gente pensar, que você comentou também, Daniel, é o seguinte: as pessoas são diferentes em todos os lugares, na família, na empresa, qualquer outro convívio que você tenha, e ainda bem que as pessoas são diferentes, usando essa analogia com a empresa, né? Quem planeja, quem executa, quem tem propósito, quem engaja. Se a gente não tivesse essa diversidade cognitiva e intelectual, ninguém ia sair do lugar. A gente precisa de pessoas que realmente pensem diferente, que não tenham limitação de pensamento, que não tenham barreiras e tenham um mapa mental totalmente diferente do nosso. Se a gente quiser pessoas que tenham um mapa mental igual ao nosso, a gente está fardado ao fracasso, seja na empresa ou qualquer outra relação que a gente possa desenvolver. E o último ponto, talvez mais não uma provocação, mas que eu sempre falo, você falou você comentou das pessoas que querem ter opinião, né, mais relacionado à geração Z. Claro, não é uma regra, né, mas a gente acho que vive numa era que todo mundo quer e precisa ter opinião. E tem uma ação, assim, na minha visão, que é super libertadora, que eu tento praticar bastante. Muitas vezes me perguntam a opinião sobre algo, e eu falo, não sei, não tenho opinião sobre isso. Isso é libertador. Porque você não precisa ter opinião sobre tudo. O simples fato de você não ter opinião sobre algo já tira uma baita responsabilidade, você não precisa opinar sobre algo. E às vezes,
o fato de a gente querer outra opinião entra num determinado assunto que a gente acaba não respeitando o limite do outro, então fica essa dica para uma ação que é libertadora e todo mundo quer ter opinião. Às vezes você não ter opinião é até melhor e faz muito bem, pelo menos para mim faz, né? Elaine, você que é da geração Z, conta aí o que você achou, só para fechar aqui. Eu achei interessante, realmente, assim, ouvir vocês falarem sobre outras gerações e vim, assim, escalonando, sabe, de como era antigamente, como pensava. Eu já tive essa experiência também, que eu falei que eu tinha um gestor que ele era mais velho, a gente conversava muito sobre como era antigamente. Eu sempre achei bem interessante saber, e, assim, eu gostei bastante do bate-papo, assim, também. Achei que foi bem instrutivo, assim, para a gente entender melhor como funciona, tipo assim, outras gerações. Muito bom, né? O objetivo é esse, criar um espaço intencional de troca de conhecimento, de troca de experiência. Eu acredito, sim, que a gente buscando conhecimento, a gente se torna uma pessoa melhor, e se a gente é uma pessoa melhor, a empresa vai também funcionar de uma forma melhor. Então, a área de comunicação organiza esses encontros, mas fica o convite para que cada um, seja no EDC Academy, seja no YouTube, seja onde quiser, que esteja sempre nessa busca por conhecer e aprender mais. Carol vai mandar a pesquisa de satisfação, para vocês fazerem seus comentários, sugestões, para que a gente torne cada vez mais um encontro produtivo e útil. Agradeço o tempo e contribuições aí de todos na nossa conversa de hoje. Um bom dia, bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.